vai cair no Enem e você precisa saber quais são os principais conceitos básicos em ecologia. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Quais são os conceitos básicos em ecologia? Eu começo pelo nome ecologia, que é a parte da biologia que estuda a interação dos seres vivos com o ambiente. Nós começamos com a espécie. O primeiro nível organizacional que é estudado em ecologia é o organismo, indivíduo, a espécie, que trata-se do conjunto de seres semelhantes capazes de cruzar entre si e produzir descendentes. E ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa mesma área em um determinado tempo, nós vamos chamar de população biológica. Então, população biológica é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa mesma área e num determinado tempo. Note que eu dei ênfase que a área. Por que a área é importante, Érica? Para estudarmos a densidade dessa população. Para verificarmos se a densidade da população está alta ou baixa, é necessário pensarmos no número de indivíduos em relação a uma determinada área. Densidade é igual ao número de indivíduos em relação à área. Agora, quando eu falei do conceito, destaquei também o tempo. Quando analisamos o crescimento de uma população ao longo de um tempo, é possível observarmos as taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração, e com isso e com essas taxas verificarmos se a nossa população está em crescimento, se ela está em declínio ou se ela está em equilíbrio. Para verificar se a minha população está em crescimento, a taxa de natalidade mais a imigração, que é a entrada, deve ser maior que a mortalidade mais a emigração. E se essa população está crescendo, certamente tem disponibilidade de alimento que aumenta a taxa de fecundidade e provavelmente aumenta a taxa de reprodução. Se a minha população está em declínio, se a população está em declínio, taxa de mortalidade mais emigração estão maiores que a natalidade mais a imigração. E se está em declínio por quê? Está morrendo por falta de alimento, por causa do predador, por causa do parasito? Qual é a resistência ambiental que está impedindo essa população de crescer? Além de população, nós observamos que na natureza as populações elas não estão isoladas, elas estão em interação com outras populações. Há o conjunto de diferentes populações vivendo numa mesma área e num determinado tempo, nós vamos chamar de comunidade biológica. Então, a comunidade biológica é o conjunto de indivíduos ou o conjunto de diferentes populações vivendo numa mesma área e num determinado tempo. Veja que quando eu falo de população, nós temos aqui diferentes populações em interações. É aqui que nós iremos observar as relações ecológicas acontecendo, as relações harmônicas, desarmônicas, intra e interespecíficas. Um exemplo de comunidade biológica. Na sua casa você consegue ver diferentes populações. Tem população de mosquito, tem população de pessoas, tem população de pernilongo, tem população de ácaros, populações de bactérias. Então, quando você tem diferentes populações vivendo numa mesma área em um determinado tempo, nós vamos chamar de comunidade biológica. Essas comunidades, na ecologia, os seres vivos, nós vamos chamar de componentes bióticos. O que é um componente biótico, Érica? São os componentes vivos dentro de uma determinada área. Mas nós não vivemos isolados, nós vivemos em interação com os componentes abióticos. O que é um componente abiótico? São aqueles componentes que não possuem vida, mas nos permitem a vida. Água, luz, temperatura, pressão, umidade. E a interação entre os componentes bióticos com os componentes abióticos nós vamos chamar de ecossistemas. Érica, o que é então um ecossistema?
qualquer interação que você observar entre os componentes bióticos dos seres vivos e os componentes abióticos. Por exemplo, quando eu vejo um aquário, no aquário, note que você tem água, luz, temperatura, umidade, pressão, componentes abióticos interagindo com alga, peixes, crustáceos, que são componentes o quê? Bióticos. Ali, naquele aquário, você tem um ecossistema. Quando você chega a uma área de cerrado, você tem água, luz, temperatura, pressão, umidade, em interação com a vegetação, com os animais que ali estão. É uma interação entre componentes bióticos com componentes abióticos. Nós vamos então chamar de ecossistemas. Lembrando que os ecossistemas, eles podem ser aqui na ecologia estudados paulatinamente, porque nós temos os grandes ecossistemas terrestres mundiais, tundra, taiga, floresta decídua, floresta temperada, savanas, desertos. Nós temos os ecossistemas aquáticos, como o ecossistema marinho, o ecossistema aquícola. E ainda, aqui na ecologia, nós trabalhamos o conjunto de todos os ecossistemas. Ao conjunto de todos os ecossistemas, nós temos o que é chamado de biosfera. A biosfera, então, ela engloba a litosfera, que é a parte rochosa, a hidrosfera, que é a parte de água, onde nós temos vida, e nós temos ainda a atmosfera. Hidrosfera, litosfera e atmosfera formam o que nós chamamos de biosfera. Biosfera é toda parte da Terra onde nós encontramos vida. Outros dois conceitos ecológicos bem importantes e que são recorrentes, inclusive vou mostrar para vocês aqui em algumas questões do Enem, é o termo hábitat e nicho ecológico. O que é hábitat? Hábitat é onde o ser vive, é o endereço dele, é onde eu certamente o encontro. A formiga mora no formigueiro, o formigueiro é o seu hábitat. Agora, o papel que ela desempenha dentro do seu hábitat, seu modo de vida, quantos filhos tem quantos filhos tem, ou qual é a sua prole durante a vida, se o hábito é noturno, se o hábito é diurno, como é que é a corte, o hábito, o papel que o ser desempenha dentro do seu hábitat, nós vamos chamar de nicho ecológico. Nicho ecológico é o papel que o ser desempenha dentro do seu hábitat, é o modo de vida dele. Eu vou aqui mais uma vez revisar bem rapidamente com vocês os principais conceitos e quero resolver duas questões aqui do Enem com vocês, que foram, me chamaram bastante atenção. Então vamos lá. Ecologia é a parte da biologia que estuda a interação dos seres vivos com o ambiente. Nós temos a espécie, que é o conjunto de seres semelhantes, capazes de cruzar entre si e produzir descendentes. Nós temos a população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo numa mesma área e num determinado tempo. Nós temos a comunidade biológica, que é o conjunto de diferentes populações vivendo ali numa mesma área e num determinado tempo. Temos a interação entre os componentes bióticos e os componentes abióticos, que nós vamos chamar de ecossistemas. Ao conjunto de todos os ecossistemas, nós temos então a biosfera, e ainda vi com vocês o termo hábitat e nicho ecológico. Hábitat é o endereço do ser, é onde ele vive, e o nicho ecológico é o papel que o ser desempenha dentro do seu hábitat. Eu vou agora resolver com vocês duas questões do Enem que eu achei bem interessante, e veja que são questões simples, super conceituais, você só precisava saber o conceito para se dar bem. A primeira questão, ela foi de 2020, é uma questão do Enem e trouxe o seguinte: gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem uma característica, um topete frontal alongado, plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de caudas brancas, alcança até 35 centímetros de comprimento. A espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Aí vem
Além das características morfológicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito a seu hábitat, ecótopo, nível trófico, nicho ecológico ou ecossistema. Então veja que até essa parte aqui alcança até 35 centímetros de comprimento, estava falando da morfologia, das características morfológicas da gralha do cerrado. Quando a questão começa a falar, a espécie é onívora, sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, fala do modo de vida dela, tá falando do seu hábitat ou do seu nicho ecológico? Tá falando do nicho ecológico, portanto, nicho ecológico, contemplando aqui a letra D. Uma outra questão que também foi do Enem, para vocês virem que o Enem cobra mais de uma vez a mesma coisa, trouxe aqui, olha só, analise bem essa questão. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote, a cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Então, nesse caso, note que aparece hábitat, aparece nicho ecológico de novo. Então, tá falando do modo de vida, tá falando como é que é a vida, como é que é o desempenho do papel desse tamanduá dentro do seu hábitat. Portanto, de novo, nicho ecológico aparecendo. Pessoal, eu espero ter ajudado com esses conceitos básicos e acredite, ecologia é um dos conteúdos que mais apareceu nesses últimos 10 anos de Enem. Então eu sugiro vocês, sejam humildes, deem uma olhadinha em cada um desses conceitos que pode sim te ajudar a resolver uma questão e arrebentar no Enem. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.